E aí a pergunta que eu faço, né? O Flávio disse que não acredita que o Botafogo poupe jogadores para esse jogo contra o Palmeiras. Eu não sei, eu tô sendo muito sincero, eu gosto de dar opinião, mas se você fizer um exame, aqueles exames que dizem que você faz, que o jogador tem chance de se lesionar, como aconteceu com o Hulk ontem. O Hulk foi isso, que foi passado para a imprensa, que ele fez lá os exames com a fisiologia e tinha uma chance maior de lesão. Aí ele começou no banco. Eu acho que se Luiz Henrique, se Almada, se Igor Jesus fazem um exame desse e dá que tem chance de se lesionar, eu acho que priorizariam a final da Libertadores. Agora, até que ponto, né, esse fator Libertadores pode prejudicar, Mauro César Pereira, o Botafogo? E outra, emocionalmente, é nítido que esse Palmeiras é mais forte que o Botafogo nessa reta final? Já somando também, pergunto sobre a declaração do Abel Ferreira. Eu acho que a gente até tem a declaração, eu vou até botar a declaração do Abel Ferreira, né? Eu acho que o Kaique aí separou, onde ele diz: o importante é resultado. Não jogamos bem, hoje foi a vitória do suor, né? Como ele disse. Vamos escutar o Abel Ferreira, que aí eu também quero escutar o Mauro César Pereira sobre essa declaração do Abel de dizer: o que importa é resultado e ponto. Pode soltar aí, Caiquinho. Hoje foi a vitória do suor, foi a vitória da atitude, foi a vitória do espírito. Às vezes é com a nota artística, como diz, não é? A nota artística, mas nem sempre dá para ter nota artística. E quando não dá para ter nota artística, temos que ganhar. Porque no final de contas, o que conta é ganhar. Ponto. Por muito que a gente queira aflorar, pois, mas o que conta é ganhar. E nós hoje viemos aí com este propósito e dar os parabéns aos nossos jogadores, porque de facto foram bravos, lutaram, sofreram, aproveitaram o momento certo. Hoje tínhamos não só o Bahia, que vinha de 5 jogos sem ganhar, a precisar de ganhar, com a mesma pressão que tem o Palmeiras de ter que ganhar todos os jogos, porque não depende dele, com o calor do jogo. O gramado, na minha opinião, não é dos melhores, mas como tu disseste bem, tivemos equilíbrio, tivemos resiliência, que é a imagem de marca desta equipa. Fomos capazes de lidar com todas as adversidades durante o jogo, e a verdade é que se houve jogos em que nós não tivemos tanta eficácia, e não é, nem foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, e houve jogos também em que nós devemos ser das equipas com mais golos anulados pelo VAR. A verdade é que hoje fomos extremamente eficazes, soubemos lidar e ser resilientes em momentos adversos do jogo, nomeadamente quando sofremos o golo. E nesta reta final o que conta para nós é ganhar, isso é o mais importante, sendo que, como vocês sabem, nós não dependemos de nós estamos a fazer uma campanha melhor que o ano passado, mas como vocês sabem, o Botafogo está a fazer uma campanha brilhante e nós temos que continuar a fazer o nosso. É aí, ó, é o Abel Ferreira falando dessa situação. Ele deixou claro, Mauro César Pereira, o que interessa é resultado. Foi uma má atuação do Palmeiras. Até o Flávio Prado falou ontem que só não dá para dizer que o palmeirense tem que estar tão confiante porque o Palmeiras não está jogando bem, disse o Flávio Prado ontem. Você concorda, Mauro, com essa situação ou concorda mais com o Abel? O que importa é resultado e esse Palmeiras agora chegando, provavelmente no psicológico, tem mais força que o Botafogo. Não, mas ele falou mais do que isso, né? Ele falou que quando não é possível jogar bem, o que importa é vencer. Eu concordo. Numa temporada tão longa, num campeonato de 38 rodadas, você não vai conseguir jogar bem sempre. Alguns jogos você tem que ganhar na marra. Ontem foi um jogo que o Palmeiras foi muito atacado, o Bahia é o grande Aramiliso do futebol brasileiro, é impressionante que isso, o Rogério Ceni e seus jogadores não conseguiram corrigir isso. O campeonato inteiro, o Bahia teve com várias partidas, domínio, criação, mas não consegue converter. É um negócio bizarro até. E ontem não foi diferente, né? O Bahia faz um gol em completo impedimento, o gol é corretamente anulado, logo depois sai o gol da vitória do Palmeiras. Eu acho que ele está certo, eu acho que é isso. Acho que o futebol é isso, você vai tentar, agora você tem que procurar jogar bem. Não pode se contentar apenas entre aspas, com vencer, porque se você vence jogando mal,
Você não vai vencer tantas vezes assim, mas vai acabar perdendo. Quem joga mal não vence, a maioria das vezes. Quem joga mal tende a perder. Mas circunstancialmente, pela qualidade dos jogadores, por um sistema defensivo que consegue ser eficiente mesmo com a má atuação do meio para frente, você de repente consegue algumas vitórias. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que isso é uma virtude, você entender a diferença de jornadas nas quais você não conseguiu jogar bem, você procurou ainda assim ser competitivo e ganhar os pontos, por jogos em que você realmente joga bem e às vezes também não vence, né? Agora, a meta tem que ser jogar bem e vencer. Se você não consegue jogar bem, você vai tentar vencer de alguma maneira, né? No caso, vou pegar outro exemplo, Atlético e Botafogo. O Atlético entrou ontem pensando que venceu o Botafogo. No momento que ele perdeu um jogador, ele pensou, eu quero não perder. Pelo menos não perder aqui para o meu adversário na final da Libertadores. E conseguiu. Claro, tentaria vencer o jogo, mas era mais difícil com um homem a menos por tanto tempo. Então são circunstâncias de jogo. Eu acho que ontem o Palmeiras, sabendo que estava jogando mal contra o adversário que estava sendo muito perigoso, ele conseguiu ser competitivo e vencer. Eu acho que isso é uma virtude. Inclusive, isso derruba uma tese estapafúrdia de um dos candidatos à presidência do Flamengo, no debate essa semana na televisão, lá no canal ESPN, também na internet, né? Em que ele falou que as demissões são a cultura do clube, porque se a coisa não vai bem tem que trocar de técnico. Não. Com qualquer técnico você vai ter estabilidade. Se esse candidato fosse dirigente do Manchester City, o Guardiola seria demitido semana passada, porque ele perdeu 4 jogos seguidos. Tira o Guardiola, né? O Ancelotti já teria tomado um pé no traseiro, porque o Real Madrid tomou uma goleada do Barcelona em casa, demite o Ancelotti. Gente, que coisa tacanha. E o Abel Ferreira continua sendo um técnico que comanda um elenco competitivo, porque tem tempo de casa, conhece o elenco, enfrenta uma dificuldade aqui, outra ali, melhora. O Palmeiras já esteve nesse campeonato muito mal, agora está brigando pelo título de novo. Esses ciclos vão acontecendo. Isso eu acho que é meio óbvio, até acho que é impressionante quando o Brasil ainda se discuta isso. É claro, quando o técnico é ruim, quando tudo está errado, não está dando certo, você vai ter que ter a sensibilidade de entender que acabou o ciclo. E vai acabar para todo mundo. Um dia o Guardiola vai sair, o Abel vai sair, o Ancelotti vai sair, como já saiu e voltou para o Real Madrid. Isso é normal, mas não pode ser a toda hora. Eu acho que ontem a vitória do Palmeiras passa muito por isso, pelo conjunto, entendimento, comissão técnica, time, torcida, todo mundo entende como funciona. Por isso o Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro, está brigando, depende só dele para ser tricampeão brasileiro, tri mesmo, seguido, né? 3 anos seguidos, que é algo que só o São Paulo conseguiu, é dificílimo de conseguir em campeonatos de pontos corridos aqui no país. Eu acho que ontem foi exatamente isso. E, claro, acho que o Palmeiras nessa semana, salvo uma zebra no fim de semana, se os dois vencerem, né, o que é o mais provável, o Botafogo e o Palmeiras vencendo no final de semana, sábado, né, na terça-feira, o Palmeiras entra atrás na tabela e acho que muito motivado. E o Botafogo vai ter que repetir mais ou menos o que ele fez na Libertadores, quando eliminou o Palmeiras, sustentando a vantagem que ele tinha, venceu por 1-0, ele deve entrar em vantagem novamente, jogando por um empate, e vai ter que novamente sustentar a sua vantagem, vencendo ou empatando o jogo, para viajar para a Argentina, líder do campeonato, dependendo só dele. Se perder, vai ter uma pressão extra, né? Porque aí você entra naquela vibe assim, sábado, se eu não for campeão da Libertadores, eu volto para o Brasil dependendo dos outros para ser campeão brasileiro. Nossa, eu não tenho mais o controle, eu posso perder tudo. E isso deve ter um impacto, evidentemente, no comportamento da equipe. Então, acho que o Botafogo tem outras preocupações. É tudo ou nada, né? De certa forma, vira quase um tudo ou nada. E o Palmeiras, acho que teve uma semana feliz aí, um meio de semana feliz com esses resultados. Para o Palmeiras, foi maravilhosa toda essa situação no jogo do Botafogo, né? Por quê? O Botafogo mostrou desequilíbrio, isso é maravilhoso. O Botafogo entrou na pilha do Atlético Mineiro, isso é maravilhoso. O Botafogo agora vai para uma final de Libertadores, como disse o Mauro César. Olha o que fez o Hulk. O Hulk conseguiu, com a experiência dele, jogar toda a pressão da final da Libertadores pro Botafogo. Tipo assim, o jogador do Botafogo chamou o nosso time de merda, agora eles vão ter que provar que o nosso time é uma merda. Ele motiva o time dele, porque ele falou, ó, os caras de lá estão falando que a gente é uma merda. E já pro outro lado, se não ganhar, vai ser aquele negócio, e aí? Vocês perderam pro time que é essa merda toda, como vocês falaram. Olha o que o Hulk conseguiu fazer. Jogou toda uma pressão pra cima do Botafogo usando a malandragem dele. E aí, no Palmeiras, é claro, o Palmeiras tá só agradecendo. A pergunta que eu faço, ô Mauro Betting, a gente falou muito do brasileiro, muito dessa questão, né, do Palmeiras usar a seu favor, mas e o Botafogo
também para a final da Libertadores, além do Campeonato Brasileiro. Como é que é esse momento mental do Botafogo? Porque no ano passado, o Botafogo mostrou pouquíssima força mental. Será que nesse ano ele vai estar mais forte? Porque a gente falou muito, agora tem jogadores de peso, mas um dos jogadores que mais entraram na pilha ontem foi o jogador de peso que chegou, que foi o Luiz Henrique, que é jovem, né? Aí tá viralizando, que ele estava saindo de campo, aí perguntaram para ele, o que tá pegando lá? Ele, tá pegando o meu P, né? Tá pegando o meu P. Essa questão, eu acho que as pessoas viralizam depois do jogo, e eu vou defender o Luiz Henrique, tá? Nessa questão. Por que eu vou defender o Luiz Henrique? Porque eu faria algo parecido, e eu me conheço. Eu tô puto, tá saindo uma confusão. Vem alguém que pode ser que o Luiz Henrique tenha visto, é gente de Minas, é repórter de lá, o que tá pegando? Ele falou ali também no sangue quente. No sangue quente não dá pra dizer se o cara é marrento ou não. Porque o que fizeram com o Luiz Henrique foi transformar ele agora num marrento, que chamou o Atlético de M, sem ter a imagem. A gente não tem a imagem, a gente não tem prova de que o Luiz Henrique chamou. O Hulk disse que o Everson disse que o Luiz Henrique chamou o time do Atlético Mineiro de um time de merda. Agora, como é que vai chegar esse Botafogo, Mauro, para a final dessa Libertadores, depois de toda essa pilha, e também para essa reta final de Brasileiro, voltando agora aí para a Rádio Jovem Pan, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro Betting, depois de toda essa polêmica Hulk e Luiz Henrique, depois da expulsão do Luiz Henrique, como chega o Botafogo para a final da Libertadores e para essa reta final de Brasileiro, na sua opinião? Pilhado, assim, primeiro, qualquer equipe que chega para ser campeã da Libertadores e campeã do Brasil e ainda é a maior favorita no Campeonato Brasileiro, depende dela, como o Palmeiras também depende. E na Libertadores dos dois times depende só deles, porque é um jogo único, porque vai ser um ambiente fantástico em Buenos Aires na outra semana e é neutro. E ainda vejo o Botafogo com um pouco mais de condições de ser campeão da Libertadores que o Galo, e vejo o Botafogo ainda com um pouco mais de condições de ser campeão brasileiro que o Palmeiras. Tem que trabalhar esse psicológico nesse sentido, gente. É tentar ser a maior semana da história do Botafogo, porque vai que a coisa se mantenha. Acredito que o Botafogo possa vencer o Vitória, apesar do momento do Vitória ser o melhor momento do Vitória no campeonato, né? Em tese, o Palmeiras terá uma tarefa menos complicada ainda que jogando fora contra o Atlético Goianiense do que o Botafogo contra o Vitória, até pelo momento do Vitória, que começa a se recuperar, não sei até quando, não sei até de que jeito, mas enfim, hoje o Vitória é o melhor time que o Atlético Goianiense. Aliás, todos os times são melhores que o Atlético Goianiense, mesmo jogando na casa do Dragão, que parece até nome de série, também mas enfim, o Palmeiras é favorito. O que também tem que o Botafogo seja, embora tenha tido esses tropeços e pelas circunstâncias, como a gente falou também ontem na Independência. Mas se o Botafogo trabalhar bem essa questão psicológica, olha, gente, não tá tão legal, podia estar melhor, mas dá para ganhar a Libertadores no sábado e na terça-feira da semana que vem dá para empatar, ou sobretudo se ganhar do Palmeiras do Allianz Parque, encaminhar muito o título brasileiro. Então assim, pode ser um inferno, e mesmo de repente vai que o Palmeiras vence o Botafogo, se distancia no Campeonato Brasileiro, a coisa ficaria mais complicada, claro, para o Fogão no Brasileiro. Tem toda uma Libertadores para vencer. E entre Libertadores e Brasileiro, até por ser um título inédito para o Botafogo, a Libertadores, ganhar a Libertadores é um espetáculo. Não ganhou o Brasileiro, de novo caiu, mas vai ser campeão da Libertadores, não dá para dizer que é um prêmio de consolação. É o prêmio hoje para o Botafogo, para o Galo mais ainda por óbvio, pelas circunstâncias, embora tenha sido um campeão brilhante com aquele time do Cuca, do Galo doido em 2013, mas para qualquer time não tem essa consolação a Libertadores. Claro que é um grande torneio, e vai que não dê para o Botafogo ganhar a Libertadores, ganhar o Brasileiro é uma baita conquista, não ganha desde 95, é um título nacional, tá mais do que do jeito que o time perdeu aquele ano, ganhar logo na sequência é legal. Eu só acho que esse psicológico do Botafogo pode estar afetando mais o Botafogo, o botafoguense, perdão, que
está acontecendo do que o time do Botafogo, o elenco do Botafogo, a comissão técnica do Botafogo, a direção da SAF, a direção do clube. Porque, inclusive, se você pegar o time ideal hoje do Botafogo, a equipe do Arthur Jorge, você tem só o Marlon Freitas como titular, que estava no ano passado, da equipe base. Dos 11 bases hoje do Botafogo, da turma do ano passado, e corretamente também fez isso, e muito bem a direção do Botafogo, de mudar o elenco depois daquela queda terrível que foi no ano passado. Então, até nesse aspecto, claro que vocês vestem a mesma camisa, o Marlon Freitas estava nesse grupo, e não só ele, mas o time base é todo mundo gente que chegou agora ao clube, que sabe o que aconteceu, claro, na temporada passada, mas não tem conta a pagar. Então até isso deixa a coisa menos pesada, não vou dizer que mais leve, mas menos pesada. Eu acho que esse time do Botafogo, pelo futebol que tem jogado e já jogou mais, tem condição de sonhar sim, de olhos abertos e pé no chão, tanto com o título brasileiro quanto com a Libertadores da América. Agora, né, eu vou deixar claro aqui, Flávio Prado, que a gente vai colocar a declaração do Arthur Jorge. É o que eu falo, é claro que a função do Arthur Jorge é deixar o time dele tranquilo. Mas aí, muitas vezes, né, que a gente sempre questiona, parece que os treinadores eles vão para um mundo paralelo para dar uma declaração em entrevista coletiva. O Arthur Jorge, ele tenta dar um aspecto positivo para o jogo. Não teve nada de positivo no jogo para o Botafogo. O Botafogo teve um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo. O Botafogo atacou mais e não conseguiu converter em chance de gol. O Botafogo teve seu principal jogador expulso. O Botafogo perdeu o controle. E aí o Arthur Jorge, eu vou botar aqui a declaração, mas só dizendo aqui a primeira frase. Olha como ele começa a sua declaração. Saímos líderes novamente. Continuamos sem perder. Porra, não dá para querer levar isso como um fator positivo, lendo uma coisa aqui, ó. São 6 vitórias e 6 empates do Botafogo, né? Que aí fala, vive uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. Gente, 6 empates em 12 jogos pro líder do campeonato tá ruim. Tá ruim, não tá bom. Ele pode estar sem perder, mas muitos empates, às vezes é melhor você perder um jogo e empatar menos. Porque 6 empates é muito ponto perdido. É muito ponto perdido. Você vê, 6 empates seriam aí, 6 vitórias seriam 18 pontos. Então são 12 pontos perdidos com 6 empates. E aí ele começar a frase dizendo, saímos líderes novamente. Continuamos sem perder. Não dá, Flávio Prado. Eu vou querer te escutar, mas vamos ouvir primeiro aí a declaração do Arthur Jorge sobre o resultado que, para mim, e com certeza para o torcedor botafoguense, foi péssimo ontem contra o Atlético Mineiro. Saímos daqui líderes novamente, continuamos sem perder. Levamos daqui um ponto, tendo em conta que é para nós pouco, pensando naquilo que era o nosso grande objetivo, vir cá ganhar. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, este Atlético é uma equipa boa. Hoje não quis muito jogar, mas reconheço o valor da própria equipa e um sono do caraças. E dizer que um ponto, seguimos líderes, estamos a fazer aquilo que é o nosso caminho, faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta. São 2 decisões, disse-o muito bem, temos 2 pontos de vantagem, vamos ter um confronto direto que tem 3 resultados possíveis e, portanto, nesse jogo podemos ficar a 5, podemos ficar a 1 atrás, podemos ficar igual, portanto, nesses 3 resultados que possam acontecer nesse jogo, veremos aquilo que teremos. Agora, temos a vitória pela frente primeiro, por já no próprio sábado, porque nós temos tido a capacidade de olhar etapa a etapa. Nesta altura temos, de facto, todos os jogos finais, porque não há margem para que assim não seja. Estamos a fazer o nosso trabalho, temos sido muito consistentes, volto a dizer, aquilo que hoje conseguimos aqui um empate. Pode não ser aquilo que nós desejávamos, aquilo que a torcida desejava, mas voltamos a não perder, mantemos 2 pontos, encurtámos o campeonato, menos um jogo para o fim, continuamos líderes. Portanto, é um caminho que se faz por etapas e essas etapas vai-nos fazer também com que nos possamos concentrar
porque também assumimos há uns meses esta parte de que tínhamos 2 grandes objetivos, lutar para podermos ser campeões do Brasileirão e podermos chegar à final da Libertadores. Estamos dentro desses objetivos que criámos para nós próprios. Vamos agora lutar com todas as nossas forças para tornar essa possibilidade numa realidade. E aí, Flávio Prado? Ele começa meio que viajando, mas depois ele cai um pouquinho mais para a realidade. Será que o Arthur Jorge está tão confiante quanto ele passa na coletiva? Ou até nele está dando friozinho na barriga, sabendo o que aconteceu no ano passado? Olha, eu achei curiosa a matemática dele, porque ele falou que ele continua líder. Não tinha como não continuar, né? Ele tinha 4 pontos de vantagem. E até onde eu sei, são 3, né? Se ele tivesse perdido, ele daria 1 ponto, mas ele continuaria na liderança. Faz parte, né? Você não pode falar, estamos ferrados aqui, estamos com medo e tal. Faz parte do negócio. Agora, a continha dele é que foi um pouquinho equivocada. Não tinha como ele não virar líder. Ele seria líder de qualquer jeito, com a vitória do Palmeiras, com a derrota dele e tal. Agora, no meio de semana, no final de semana, aí a coisa pode pegar. Mas acho que está dentro do normal, sim. Ele tem que dar moral pro time. E, a bem da verdade, o Botafogo só depende dele mesmo, né? Se ele ganhar os jogos até o final, ainda é. Claro, também só depende do Palmeiras, né? Mas o Botafogo tem 2 pontos de vantagem. Se ele empatar com o Palmeiras, por exemplo, ele joga com 2 resultados aqui no campo do Palmeiras. O empate, ele continua na frente. Aí nós vamos ter que fazer conta, ver jogos de cada um. Mas, em tese, o Botafogo tem vantagem. E essa vantagem, se ele conseguir um empate aqui em São Paulo, ele vai continuar com essa vantagem. Mauro César Pereira, a gente está falando, né, dessa situação do Arthur Jorge. E aí eu tenho aqui os números do Palmeiras, né, que a gente falou do Botafogo. Nos últimos 12 jogos, 6 empates e 6 vitórias. Já o Palmeiras, ele chegou à marca de 9 vitórias nos últimos 12 jogos, né, disputados pelo Campeonato Brasileiro. Pegando um recorte aí um pouco maior, foi derrotado apenas uma vez nos últimos 14 jogos. Até o momento, o Palmeiras tem a 2ª melhor campanha do 2º turno do Brasileirão. Só está atrás do Internacional, mesmo tendo aí um jogo a menos. Além disso, tem o melhor ataque da competição e a 2ª melhor defesa. O momento do Palmeiras é melhor que o momento do Botafogo, Mauro? Ou não dá para dizer isso, porque aí tem que ser sincero, porque o Botafogo está numa final de Libertadores e o Palmeiras não está? De falar que o Palmeiras jogou mal contra o Bahia, pô. Aí é contraditório falar que é melhor que o do Botafogo. E esses números momento. Não, momento, então. Momento. Acabou de jogar mal. Os últimos 12 jogos. Não, 12 jogos. 9. 12 jogos. O Botafogo ganhou 6. 12 jogos que ele só joga uma competição. O Botafogo jogou partidas decisivas da Libertadores. O Palmeiras não teve que se dividir. Por isso eu tô te perguntando. É um momento melhor? Não é. O Botafogo não é. Na final de Libertadores, eu tô te respondendo. E o Palmeiras não é, entendeu? claro que não. Não, eu acho que o Botafogo andou jogando melhor que o Palmeiras. Agora, você tem que analisar quais foram os adversários, em que contexto. Pegar os números assim, aí não faz sentido. 12 jogos, 9 jogos, joga pro alto e não tem sentido. Tem que analisar jogo a jogo que houve cada semana. Botafogo teve jogos de Copa Libertadores, jogos decisivos, valendo classificação para a final. Palmeiras não teve. E o Botafogo avançou, ele se classificou para a final, ele goleou de 5-0 na semifinal contra um time que eliminou o Flamengo, que é o campeão da Copa do Brasil e que bateu o Atlético, que é o rival dele na final. Então o Botafogo teve um período de maior desgaste. Natural que um jogo ou outro tenha tropeçado e tudo mais. Eu acho que o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras nos seus melhores momentos desse recorte. Agora, o Palmeiras, a gente acabou de falar, o Palmeiras jogou mal contra o Bahia e venceu. O próprio técnico admitiu que não foi uma boa partida e eu concordo. Jogos assim, você busca a vitória e depois você vai discutir por que você não jogou bem e tentar corrigir isso para o futuro, para o próximo jogo. Para voltar a jogar bem e vencer jogando bem, que é o melhor dos cenários. Mas não acho que o Palmeiras esteja no momento melhor. Aí é uma coisa de olhar só para a tabela, só para os números, tem que olhar para o jogo. O Botafogo fez jogos melhores que o Palmeiras nesses últimos tempos. O Palmeiras é um time resiliente, é um time competitivo, como foi mesmo quando joga mal ele busca o resultado, vai lá, vence. Então se a gente analisar jogo por jogo, o Palmeiras não perdeu para o Fortaleza com 2 erros absurdos de arbitragem. Ou não foi? 2 pênaltis bizarros. Poderia ter perdido para o Fortaleza. Esse número seria outro. Então tem uma série de coisas no meio aí que teriam que ser analisadas para você chegar a essa conclusão. Minha opinião, o Botafogo tem jogado nos seus melhores momentos melhor do que o Palmeiras. Mas a realidade é que isso pesa muito pouco agora.
vão jogar em casa, deverão vencer se tudo correr dentro da normalidade, né? E aí vão se enfrentar. O Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa e o Botafogo tem a vantagem de estar à frente na classificação e poder empatar esse confronto.